Paz do Senhor, povo de Deus, como vocês estão? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Hoje estamos dando início a mais uma lição, que é a lição de número 2, com o tema Deus e a Criação. E a leitura principal ficou em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4. Diante disso, mais embaixo, tem aí, a Bíblia diz, que se encontra em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que fala assim: pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes, os espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Mediante aí essa nova trajetória, essa nova lição, a gente vai acompanhar a criação do Senhor, mas também vamos nos adaptar a outros pensamentos, outra linha de profundidade. Porque com a profundidade a gente vai conhecendo mais a Deus e a gente vai desenvolvendo mais quem verdadeiramente o nosso Deus é. Diante disso, nessa faixa etária de 11 e 12 anos, é o período onde nas escolas estão abordando os assuntos de como foi o surgimento do universo e do homem, né? Causando às vezes uma confusão, algumas dúvidas nos nossos alunos, né? Por quê? Muitas das vezes, né, nas escolas, alguns ensinamentos começam a surgir na mentalidade deles para criar uma resistência contrária ao que a Bíblia ensina. Mas devemos ensinar, né, os nossos alunos a combater a chamada falsa ciência. Entretanto, a gente também não pode dizer aos nossos alunos que não é para eles não fazerem as atividades da escola, né? Eles devem estar, sim, fazendo os seus deveres, as suas atividades escolares, mas tendo um cuidado. Que cuidado é esse? Guardar e confiar os mandamentos no Senhor, mas jamais negar a palavra de Deus, entendendo que existe uma verdade bíblica. E isso não significa que eles não vão cumprir com os deveres escolares, certo? Então vamos aí, frisar aí na sua mente para você passar para os seus alunos. Os seus alunos devem fazer os deveres da escola, todas as atividades, ainda que saiam, né, da linha de raciocínio bíblico, eles devem cumprir. Mas dentro do coração deles devem ainda ocorrer a mentalidade, o foco no desenvolvimento de cumprir a forma real que é a da Bíblia, né? A gente está aí para instruir a eles o intuito e o respeito da mentalidade cristã. Porque dessa forma eles vão poder viver, fazer tudo normalmente, mas sabendo qual é a base verdadeira, que é a mentalidade cristã. Com isso, a gente vai passar para o início da nossa lição, que temos 3 objetivos. E o primeiro é delinear que Deus é o Criador e preserva a sua criação. O segundo ponto, apontar que Deus criou o homem e concedeu autoridade. E o terceiro objetivo é distinguir a diferença entre criação e evolução. E nos saberes escolares, que é do ponto 1 ao ponto 6, são todos os objetivos que devemos passar até o final da nossa lição. Vamos passar agora para conhecendo mais de Deus. Acompanhe aí na sua lição, né? Conhecendo mais de Deus. Através da última lição, a gente conheceu qual o caráter de Deus, a respeito de quem Ele é, como Ele se revela através da sua criação. E na aula de hoje, a gente vai entender como Ele se relaciona com essa criação, né? Deus, Ele tem uma intimidade, uma comunicação com tudo que Ele tem feito, né? Então, quando a gente contempla a natureza, as aves, né, os animais, né, a gente contempla toda a criação, o mar, o sol, a gente vê diretamente aquilo que foi feito por Deus através da liberação da palavra, da autoridade dele.
né? Então, pode parecer que essas coisas estão seguindo um curso, algo programado, mas na verdade foi tudo planejado e instruído através da sabedoria de Deus. Passando para o primeiro ponto da nossa lição, que diz: Deus, o Criador do universo. O Criador, que é o nosso Deus, ele estabeleceu uma ordem em todo o universo. E na escola, né, quando a gente estudou, acredito que você aí lembra que Deus, ele colocou o Sol como centro do sistema solar. E os planetas, eles giram em torno do Sol, fazendo um movimento de translação, né? Todo mundo já ouviu falar disso aí. Mas, decorrente a isso, essa movimentação chamada pelos estudiosos de translação também vem em seguida outro movimento chamado de rotação, que também é a forma quando os satélites naturais giram também em torno dos planetas. Mediante essas duas movimentações, muitas pessoas podem achar que foi um planejamento assim, criado do nada, mas como que algo tão minucioso, algo tão detalhado, pode ter sido criado numa mentalidade humana? Tem que ter sido de algo divino, de algo além do que a gente pode raciocinar, porque é algo muito grandioso e algo muito profundo. Diante disso, a Terra gira também em torno do seu próprio eixo. E por conta desse fenômeno é que a gente pode organizar os dias, as horas, os meses, os anos, né? A gente pode fazer essa contabilidade de período e de transições. E é claro que com a sabedoria do nosso Deus, a gente pode absorver e conter tudo aquilo que Deus fez para nós. A parte A da lição tem como tema o propósito da criação de Deus. A Bíblia ensina que Deus fez todas as coisas com um só propósito e você vai encontrar isso em Efésios capítulo 3, versículo 11, no qual a ousadia, né? A ousadia da palavra, a ousadia da criação nos faz ter o acesso e a confiança por meio da nossa fé. E diante disso, a gente tem acesso às coisas de Deus e tem acesso à comunicação com Deus. Então, desde a origem, desde a criação, né, temos a atmosfera, a temperatura do ambiente, temos todas as qualidades ali envolvidas. E se a gente parar para reparar, desde a origem, temos a atmosfera, temos a temperatura ambiente, temos os outros planetas que são semelhantes ao planeta Terra, mas não são idênticos. Porque se a gente parar para reparar e parar para pensar, a temperatura do planeta Terra é equilibrada, onde cada corpo, cada região, cada país se adequa àquela temperatura e o nosso corpo ele consegue criar uma resistência, né, adequada com aquela temperatura, com aquele ambiente. Mas, por exemplo, Plutão é um país frio, e não tem a mesma atmosfera, ou seja, não pode ocorrer uma vida ali justamente pela temperatura do ambiente. Mas o planeta ao qual vivemos é um planeta com a temperatura adequada e uma temperatura estabelecida e planejada por Deus, porque se não fosse assim, a gente não suportaria. A parte B da nossa lição tem como tema a preservação do universo. Então, além de Deus criar todas as coisas, o Senhor também preserva toda essa criação. E nós também temos o dever de continuar preservando este ambiente que Ele preparou para nós. Através disso, Ele tem sustentado todas as coisas através da sua palavra e através do seu poder. E nós encontramos isso em Abacuque, capítulo 1, versículo 3. Já imaginou o que aconteceria se não fosse o cuidado de Deus sobre a nossa vida? Já imaginou se não fosse Deus nos livrando? Porque a terra está parada, mas existem muitas guerras, muitas doenças, fome e tantos outros males, onde por muitas vezes as pessoas culpam a Deus por essas dificuldades e essas coisas negativas. Só que, na verdade, essas ações e esse lado negativo começa a acontecer e a se tornar pela decisão do homem, pela atitude do homem. Quando eu me refiro ao homem, eu não digo ao sexo masculino, eu digo ao ser humano. Porque
Tudo só acontece mediante as nossas escolhas e mediante as nossas atitudes. Deus, ele não tem culpa de como agimos e do que fazemos com o nosso livre-arbítrio. A partir do momento que a gente escolhe, a partir do momento que a gente toma alguma atitude, o que acontecerá depois vai ser consequência da nossa escolha. Porque Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, ele só quer o melhor de nós. E por isso que ele fala em sua palavra que a gente seja como a imagem e a semelhança dele. Porque dessa forma a gente vai obter e adquirir os caráteres positivos do Senhor. Continuando no ponto 2 da lição, diz assim: Deus, o Criador do homem. Enquanto os céus e a terra foram criados por Deus, existe uma diferença. Vamos mais devagar. Existe uma diferença. A natureza, as plantas, né, o planeta em si, foi criado a partir da palavra liberada por Deus. Quando a gente lê o texto principal, né, que ficou em Gênesis, a gente vê que no princípio Deus criou. Vou ler para vocês. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era dessa forma aí, vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E diante de todas as criações, ele liberou a palavra. Só que, quando ele vai criar o ser humano, quando ele vai criar a nossa vida, a gente, o que é que ele faz? Ele tem um cuidado maior. Ele tem uma dedicação maior. Ele pega o pó, pega ali a gente nas mãos dele, começa a criar, a moldar e a deixar na forma que ele deseja. Olha a diferença do cuidado. O mundo inteiro ele criou a partir da palavra, mas nós, seres humanos, ele criou do pó. Ele preferiu pegar nas suas próprias mãos, nos mostrando que ele está no controle de tudo e nos mostrando que a mão dele é sobre a nossa vida. Mediante disso, a gente sendo formado, o homem ali sendo formado, o que ele fez? Ele soprou na narina. E ao soprar na narina, aquele corpo teve vida. Aquele corpo, ele pôde ter o fôlego criado, o fôlego formado. Então, imediatamente, o homem se tornou um ser vivo. Então, isso mostra o cuidado de Deus para conosco. E é desta forma que você vai passar para os seus alunos, para que eles compreendam o cuidado de Deus, a delicadeza que o Senhor tem conosco. A segunda parte da lição tem como tema o homem, imagem e semelhança do Criador. A Bíblia ensina que Deus fez o homem parecido com ele, mas ser imagem e semelhança significa que a gente vai ser semelhante a Deus, mas não igual a ele. A gente vai adquirir algumas características do Senhor, como, por exemplo, o seu raciocínio, a sua personalidade, as suas emoções, né? E entre outras qualidades que o Senhor nos concedeu. Mas os animais, por exemplo, eles não têm essas mesmas qualidades, né? Os animais, eles são os seres vivos que vivem através do instinto, o instinto natural deles. Então, eles não têm a mesma consciência que nós, como seres humanos, temos, né? Dessa forma, os animais têm uma liberdade diferente de nós, que temos uma liberdade à parte para agir. Nessas ações, se a gente faz um erro, comete alguma falha, consequentemente, as consequências surgem. Mas, se a gente se permite ser guiado pelo Espírito Santo, se permite agir conforme o querer de Deus, a gente não irá falhar e a gente não vai desobedecer. Porque consequências negativas vêm mediante atitudes negativas, né? Então, o homem pecador precisa do auxílio do Espírito Santo e a gente encontra isso na palavra de Deus. Então, sendo um ser vivo, nós, como seres humanos, passamos a ser a única criatura a ter raciocínio e a ter vontades próprias e a ter liberdade para escolher. Mas, novamente, passe para o seu aluno que essa liberdade de escolher também gera consequências se caso for uma desobediência contra a palavra, contra os ensinamentos e aquilo que Deus não faz,
a gente também não deve fazer. A parte B da lição diz: Deus concedeu autoridade ao homem. Deus deu ao homem o domínio, o cuidado e a experiência sobre os animais. A gente pode ver lá em Gênesis, quando ele permitiu com que Adão escolhesse o nome dos animais, né? Ele fez: Adão, escolhe aí, vê aí qual nome que tu quer, que tu predestina. Então, para nós, ele permitiu muitas liberdades. Mas ele também disse para Adão, né, depois junto com Eva, que eles não fossem lá na árvore, né, na árvore da vida. E eles fizeram o quê? Foram. Então Deus, ele deu a liberdade de escolha. E através deles irem à árvore, eles viram que a atitude deles geraram a desobediência. E a desobediência gerou consequências. Então tem coisas que o Senhor vai nos permitir fazer e agir de forma pura, porque Ele sabe que é para o nosso bem. Então quando o Senhor nos diz o não, Ele não nos permite estar em certos ambientes, Ele não nos permite entrar em alguns relacionamentos, não é porque Ele não quer o nosso bem, a nossa felicidade, ou porque Ele está sendo rígido, mas é porque Ele sabe até onde podemos ir e Ele sabe em que e aonde, em qual local estaremos bem e completos. Por isso, nem tudo é lícito para a gente. Passamos aqui para a parte 3 da nossa lição, que é a criação ou evolução. Sabemos pelas escrituras sagradas, né, que o homem foi feito e criado por Deus. Entretanto, a maioria dos estudiosos que são ateus afirmam que o resultado da evolução da espécie humana vem da evolução inferior. No século XIX, o cientista Charles Darwin escreveu que os seres vivos eram resultados de um longo processo de transformação e adaptação do ambiente, mas esse tal ensinamento tem sido pregado nas escolas. E a gente lembra do início da lição, a gente conversando aqui, né? Que vão ter ensinamentos que vão ser passados por seus alunos, que vão sair da linha de raciocínio bíblica, vão sair da mentalidade cristã. E é nesse momento que você vai citar esse exemplo, por exemplo, desse cientista, desse estudioso, aí para o seu aluno, para exemplificar a diferença do que os cientistas, os estudiosos pensam e o que a Bíblia pensa e o que a Bíblia traz para nós. Mas, para crer na veracidade, para crer na palavra de Deus, tais ensinamentos não passam de teorias humanas que tentam explicar como surgiu a humanidade. Então, teoria não é algo concreto. Teoria é uma possibilidade gerada, né? Então, eles tentam comprovar, tentam mostrar. Mas a verdade concreta e exata está aqui neste livro. Então, os erros começam, sabe por onde? Quando eles começam a chamar de teoria. E diante disso, a gente entrou no ponto A, do terceiro ponto da lição, que é o problema da teoria e da evolução. Então, a gente vai aqui, só por chamar de teoria, já é um erro, já é uma sensibilidade negativa. Então, eles não podem afirmar algo que não é como uma verdade absoluta. E se o homem evoluiu de uma espécie inferior, por que nos dias de hoje ainda não está tendo essa evolução? Porque ainda não está tendo esse progresso? Porque parou, né? Então, já temos outro ponto aí a ser analisado. Então, não existe comprovações nas células dos corpos, porque os primatas, que é onde eles pegam as bases, eles nascem, crescem e morrem primatas. Os primatas, como vocês bem conhecem, caso não, são os famosos macacos. A gente conhece os macacos como os primatas, né, ali nas evoluções. Mas eles nascem, crescem e morrem primatas. E nós, como seres humanos, nascemos, crescemos e morremos como seres humanos. E temos esse contato fortemente nos dias de hoje. É simples. A gente pode ver perto de nós essa realidade e que essa teoria, ela não é verídica, ela não é absoluta. E na parte B da lição, o tema é: a palavra de Deus não é teoria. Nas escrituras sagradas, encontramos como prova de que o homem foi feito do pó da terra. O mesmo pó que fez Deus pegar ali, formar o homem, é o mesmo pó que a gente vai voltar quando um dia morrer.
E onde a gente encontra isso? Em Gênesis, capítulo 3, o versículo 19, né? Que a Bíblia afirma que após a morte, o homem volta ao pó da terra. Então, não vemos os incrédulos pregarem essa afirmativa bíblica. Por quê? Se tem tanta certeza, porque eles sabem que a verdade, ela está inclusa naquele caminho, está inclusa na trajetória de Deus. E a palavra de Deus, ela tem todo o sentido quando ela é pensada de uma forma pura e com o coração aberto para entender verdadeiramente o sobrenatural de Deus. Basta abrir uma sepultura de alguém. Se você for lá no cemitério, abrir e você for ver, você vai ver que aquele corpo voltará a ser um pó, voltará a não ter vida. E desta forma, a gente pode observar que realmente do pó viemos e ao pó voltaremos. Quando Deus criou o homem, ele não criou para comer a carne animal e gordura. Ao homem foi ordenado a se alimentar de frutas e verduras. A gente encontra isso em Gênesis capítulo 1, versículo 29. E a própria ciência concorda e orienta que os homens comam alimentos da terra, ricos em fontes e sais minerais. Então, chegamos aqui ao final da nossa lição. E entendemos que a soberania de Deus vai além da nossa compreensão. E que a criação de Deus está interligada e conectada conosco fortemente, mediante como a gente se entrega para Ele. Então, que possamos ter uma vida tranquila, mas não uma vida leviana. Porque leviano é aquele que leva e traz, que vai e volta. Mas uma vida tranquila é a vida de alguém que está equilibrado, que está firme na rocha, que está como um apóstolo, declarando, vivendo aquilo que Deus colocou como doutrina. Né? Então, que possamos adorar e exaltar ao nosso Deus e sermos gratos por tudo que Ele nos concedeu, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Porque através das suas mãos, todo este mundo foi feito, toda a natureza, tudo foi planejado por Ele. Pela sabedoria, pela estratégia e pela capacidade que apenas Ele tem. Porque para Ele e somente dele é toda a honra e toda a glória. Então, chegando ao final da sua lição, você vai fazer uma atividade com os seus alunos. E essa atividade é girada em torno da criação. Você pode levar cartolina, ofício, fazer um cartaz separando cada dia da criação. Após você fazer isso, você vai pegar imagens do sol, da terra, de animais, né? As imagens que englobam os dias da criação. E você vai separar em 2 caixas. Diante dessas 2 caixas, você pode separar os seus alunos em 2 times. Um indo ali na competição com o outro, gerando aquela adrenalina ali, para ver se eles aprenderam ali a lição. Né? E você pode fazer essa dinâmica para que eles possam correr, né? Faz uma pergunta. O primeiro dia foi criado o quê? Ele vai dizer. Se ele acertar, pegou da caixa aquela imagem, ele corre lá e cola no cartaz. Caso ele não acerte, ele bota de novo a imagem dentro da caixinha e o outro grupo faz a participação. Em ambas partes, você também pode adicionar perguntas dentro dessas caixinhas para que eles possam responder. E aquele que acertar é lá colocado no mural com a contagem de pontos. E dessa forma você vai ver se eles aprenderam o conteúdo, se eles entenderam o que está sendo passado e o melhor de tudo, que eles devem estudar, devem participar da faculdade lá no futuro, de cursos, de todo o desenvolvimento, mas entender que a mentalidade deve ser cristã e que a mentalidade e o alvo central é Cristo. Dessa forma, encerramos a lição de hoje. Que Deus continue te abençoando, que você tenha uma aula extremamente abençoada por Deus. Fique com Deus, curte, comenta, compartilha. Se ficou alguma dúvida, se você quer dar alguma opinião, comenta. Estamos aqui para nos ajudar como um só povo, como uma só unidade. Até breve e fique com Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas,
através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.